Glória a Deus. Glória a Deus. Pode vir, doutor. Pode ministrar. Faz aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Quem está feliz com o Senhor hoje? Amém. Glória a Deus. Agradeço pelo convite de estar aqui mais um dia abençoado, ver as irmãs orando, poder orar junto. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês aí que tem sido um pilar para a nossa igreja. Gostaria de ler Lucas 5, do 1 ao 7. Lucas 5, do 1 ao 7. Amém? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que lhe afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te a alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que iam a pique. Amém? Pode se sentar. Fico imaginando como era a pesca na época de Jesus. Eram barcos de madeira, eu creio que talvez não tivessem coberturas. Eu vi alguns barcos de pesca na África. As pessoas saem de manhã ou ficam 2 ou 3 dias pescando, e a hora que eles voltam, você acha que vai vir um barco grande? Não, é um barco de madeira, com laço, com vela, um monte de gente, peixe jogado no chão. E quando eles chegam, eles jogam todos os peixes na praia. Aí começa a separar, limpar e tudo assim. E eu creio que seja mais ou menos dentro dessa palavra. E hoje as coisas aconteceram de uma forma que mudaram. Hoje nós comemos peixe que nós não sabemos de onde vem do mundo inteiro. Existem indústrias pesqueiras. Hoje você pega uma sardinha, vem lá do outro lado do oceano. Então hoje está, mas naquela época era muito mais difícil. E aqui nós dissemos que tínhamos aqui os pescadores, que eram, na palavra de 5 menciona, eles eram talentosos, experientes, eles sempre estavam em alto mar pescando, tinham estratégias, sabiam muitas vezes os lugares onde eles poderiam pegar os peixes, mas naquele dia a pesca foi um fracasso. Nada pescaram, nada conseguiram. Você imagine um dia de trabalho seu, você trabalha 1, 2 dias, a noite inteira, o dia inteiro, chega no final, a pessoa fala: não vou te pagar, não aconteceu nada, você não fez nada. Deve ter sido uma frustração que eles tiveram que trabalhar com isso aí. E aí nós vemos que a primeira atitude deles foi que eles desceram do barco. Simplesmente eles largaram, desceram do barco, desapontados, depois de uma noite de que nada pegaram. E nós percebemos aqui que o barco é o centro da vontade de Deus. É lá que nós devemos estar, é lá que nós devemos suportar tudo que vai vir na nossa vida. E a partir do momento que você desce do barco, você está deixando um pouco de estar com Jesus. E muitas vezes as pessoas abandonam as igrejas, abandonam alguma coisa por frustrações, por não conseguir algo de Deus, por não ter tempo para esperar a vontade de Deus. E aqui eles desceram do barco, estavam saindo da vontade de Deus.
E nós vemos aqui que eles pegam as redes e começam a lavar as redes. E as redes aqui representam o talento que Deus dá para nós, para que possamos fazer algo na obra de Deus. E aqui, lavando a rede, ele está deixando tudo que foi falado, está deixando as promessas de Deus. O pastor falou uma coisa muito interessante, acho que não foi nesse outro culto, que ele falou que muitas vezes as pessoas querem estar ouvindo sempre de Deus, querem estar procurando, querem ouvir um profeta, querem ouvir, mas a gente não pode esquecer tudo que Deus falou lá no passado, tudo que aconteceu, todas as promessas. Eu estou vivendo coisas que me foram faladas há 10 a 20 anos atrás, que eu marquei, eu anotei, eu leio, eu falo, gente, eu estou vivendo isso aí hoje que foi falado há 20 anos atrás, e eu passei um longo processo para que isso acontecesse. Então, nós vemos que eles lavaram as redes, e nós vemos a atitude de Jesus em relação aos pescadores. Jesus estava envolto numa grande multidão, as pessoas estavam se aglomerando, a palavra diz que era uma grande multidão, mas mesmo assim, naquela grande multidão, naquela distração que poderia acontecer naquele momento, Jesus enxergou os pescadores, ele conseguiu, através de tudo, enxergar os pescadores. Ou seja, Jesus, ele sabe, ele conhece o coração, o andar, o caminhar de cada um. Muitas vezes nós pensamos, poxa, eu não estou sendo ouvido por Jesus. Não, ele está nos vendo, ele está sabendo o que está acontecendo com a vida de cada um. Mas tem uma coisa melhor que eu posso falar para você: não somente ele está vendo os nossos problemas, como aqui também ele já sabe qual será a solução para os nossos problemas. Ele conhece, ele tem uma solução para nos dar. Eu, como proprietário do cultume, como a gente trabalha de uma certa forma, a gente procura conhecer o que está acontecendo com as pessoas, o que as pessoas estão fazendo, as informações chegam. A gente também tem uma visão geral das pessoas, e a gente sabe as pessoas que estão trabalhando com nós, o que elas estão fazendo, e a gente acaba direcionando, então, às vezes até a nossa vontade, para aquelas pessoas, poxa, que estão vestindo mais a camisa, que estão fazendo mais pela empresa. E assim Jesus também, ele está vendo tudo, ele está vendo o caminhar de vocês. Hoje, segunda-feira, 8 horas da manhã, ele está vendo cada um, e com certeza ele já está nos dando uma solução. E a grande razão do fracasso dessa pescaria, das nossas pescarias, é que nós não temos Jesus em nosso barco. Se nós tivermos Jesus em nosso barco, pedir para ele entrar, ele vai agir, ele vai fazer acontecer, coisas vão acontecer, coisas sobrenaturais, como tem acontecido para quem serve a Jesus, coisas que nós não esperávamos. Uma atitude que me chama a atenção dessa palavra, que Jesus entrou no barco dos pescadores, e entrando no barco dos pescadores, ele pede para que o barco se afastasse um pouco, e ele começa a ensinar a multidão a partir do barco. E muitas vezes, quando nós estamos no barco de Jesus, quando Jesus está no nosso barco, muitas vezes nós queremos que os nossos milagres aconteçam rápido, e nós vemos ali que Jesus começa a ensinar, começa a trabalhar na vida espiritual, preparando cada um de nós. Antes de acontecer o milagre, muitas vezes nós temos que se preparar espiritualmente, trabalhar com ele, e foi o que ele fez ali com aquela multidão. Os pescadores tiveram que ouvir também toda aquela ministração de Jesus antes que o milagre acontecesse. E Jesus tinha o poder naquele momento de fazer o milagre ali mesmo, na praia, no frio. Mas Jesus pede para que o barco, disse: faze-te em alto mar. O que quer dizer isso? É que Jesus, ele quer que nós nos afastemos das distrações. Ali existia a distração da praia, existia a distração das pessoas, e o que está nos distraindo para nos deixar longe de Jesus?
Às vezes, será que nós deixamos de orar por causa de uma novela, por causa de uma coisa? O que está nos distraindo? Eu fico sempre me perguntando, poxa, será que o caminho que eu estou tomando está me deixando mais longe de Jesus? E aqui ele faz para que eles tenham uma comunhão com Jesus, mais de perto, longe, somente você e Jesus. E ali naquele momento, quando Jesus já estava em alto mar, que ele pede para lançar as vossas redes, o cansaço era evidente, o milagre não tinha acontecido, mas o lado humano nosso não sabia nada do que estava por vir. O lado humano desses pescadores, eles não sabiam o que poderia acontecer. Eles poderiam ter o controle do barco, poderiam ter o controle da rede, da isca, mas quem tem controle sobre o mar e os peixes é somente Jesus. É somente Ele. Não podemos fazer nada se Jesus não estiver no nosso barco. Nós podemos ter todas as estratégias, mas quem alcança o impossível é somente Jesus. Sob tua palavra lançarei a rede. Pedro foi obediente. Jesus manda ele lançar a rede. Pedro, apesar de ter todo aquele fracasso, ele falou sobre a tua palavra. Isso é a questão de confiar em Jesus, de saber o que ele pode fazer, de saber que ele tem todas as coisas que nós necessitamos. Ele foi humilde, ele confiou, teve obediência. Naamã, quando era profeta, quando estava com a lepra, o profeta pediu somente para ele se banhar. Ele relutou, não confiou, hesitou, precisou que pessoas estivessem do lado dele, convencessem ele para se banhar. Às vezes é o nosso orgulho, necessitamos quebrar e dobrar o joelho e aprender a obedecer a simples palavra de Deus. Caminhando para o final, nós vemos que houve uma grande pesca, e não foi somente essa pesca que abençoou os pescadores, foram tantos peixes que eles também puderam abençoar outras pessoas. Deus, ele faz de uma maneira que nos surpreende, que Ele quer que nós sejamos abençoados e também sejamos abençoadores. E nós podemos abençoar com o que nós temos. Nós podemos abençoar com o irmão que esteja precisando de uma oração, colocar uma mão, ir lá fazer uma visita. Não são coisas materiais, são coisas espirituais, que nós precisamos mais coisas espirituais do que materiais. Então Deus está fazendo isso, Ele está dizendo hoje que Ele vai abençoar para nós também abençoarmos de alguma forma, abençoar nossos irmãos. Uns podem abençoar de uma maneira, outros podem abençoar da outra, mas nós seremos abençoadores. A irmã Carmen nos abençoa com a sua presença lá toda segunda-feira no culto. A irmã Alessandra também teve levando uma caravana lá, né? Meu Deus, não cabia tanta gente no carro lá, né? Mas por favor, agradeço. Então estão todas convidadas lá para o dia que puderem, né? Assistirem um culto lá no clube. E é isso aí, irmão. Essa semana da segunda, vamos ficar com essa palavra, essa semente. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Amém? Amém. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém aqui querendo desistir de alguma coisa? Porque lavar as redes é aquele momento que você está cansado, estressado, olha, esgotado. É a mesma coisa que fala assim, eu não quero mais saber, para mim chega. Isso significa lavar as redes. Então, Deus está falando assim para você, olha, tenta de novo, tenta mais uma vez. Na sexta-feira, eu escutei aquela oração da manhã com o pastor Antônio Júnior. De vez em quando eu até compartilho com as irmãs. E ele contou nessa oração dele um momento da vida dele,
que ele começou a orar pedindo para Deus liberar uma palavra sobre ele. E aqui fala, olha, Jesus liberou uma palavra. Você está precisando de uma palavra? Pede para o Senhor liberar uma palavra sobre a sua vida. E eu estava sentada na minha poltrona lá, e eu comecei a falar com Deus, aprendendo com a oração dele. E eu tenho certeza que na sexta-feira aconteceu algo, e eu tenho certeza que Deus liberou uma palavra, porque poderia ter sido muito pior se Deus não tivesse entrado com a providência. Então, pede para o Senhor entrar com uma palavra, liberar uma palavra sobre a sua vida. Se você está cansado, dependendo da situação que você está vivendo, pede para o Senhor liberar essa palavra. E aí a hora, tem que ter atenção também, porque a hora que ele liberar a palavra, você tem que fazer o que ele mandou. Ó, vai, tenta de novo. Tenta mais uma vez. Irmãs, toda vez que a gente quiser desistir de algo que Deus tem propósito, Deus vai falar para nós: tenta de novo, lança a rede de novo. Então não é para guardar a rede, viu? Não é para lavar e dobrar a rede, guardar e falar: olha, para mim chega, eu não quero mais saber, não, é para tentar mais uma vez. Então tá cansado? Pede para o Senhor. Também ouvi uma oração um tempo atrás falando assim que, olha, se você estiver no seu limite, ora a Deus e pede para Deus ampliar o seu limite, aumentar o seu limite, para você aguentar mais, para você suportar mais. A oração de Jabes, ele falou para Deus, não falou? Falou assim: olha, amplie os meus termos. Isso não significava só financeiramente, ou não, amplia os meus termos. Começa a orar a Deus, pede para o Senhor ampliar os seus limites, e Deus vai continuar te dando graça, que você vai jogar a rede mais uma vez, e jogar a rede quantas vezes for necessário, e quantas vezes o Senhor falar para você lançar. Então não é para desistir de nada, é para tentar de novo, amém? Vamos estar vindo aqui fazer a corrente. Tem um caderno de oração. Deus abençoe, viu, Newton? Pode deixar, avisa a gente para o próximo culto lá que nós a gente se prepara.